Olá! Continuando o nosso curso de Fusion e também o estudo sobre montagens, aqui eu tenho agora esse exercício que no momento são apenas peças soltas, mas que nós vamos montar e no final teríamos uma luminária mais ou menos parecida com essa. Claro que aqui ela já está renderizada, nós não vamos fazer isso nessa aula, mas o produto final vai ficar mais ou menos parecido com esse aqui. Bom, para ajudar na montagem, também vai estar disponível para vocês esse diagrama em PDF que vocês podem baixar e tentar montar sozinhos se quiserem. Perceba que aqui todas as peças já estão em componentes, o que vai ser bem importante para a nossa montagem. E o que eu vou fazer agora é organizar um pouco melhor esse espaço. Simplesmente vou mover um pouco para o lado as peças que eu não vou usar agora. Essas hastes aqui e também essa lâmpada. Bom, de início vou trabalhar apenas com essas peças. Aqui em cima agora eu vou clicar em Capture Position para confirmar essa posição para os componentes. E para começar a montagem em si, eu vou agora fixar esta base, porque quando eu aplicar as junções, eu vou poder logo em seguida visualizar os movimentos. Vamos lá, vou identificar quem é essa base aqui no browser, então vou clicar nela. E o componente correspondente aqui na árvore do browser fica sublinhado. Vou dar um clique nele com o botão direito do mouse e vou na opção Ground. Pronto, aparece uma taxinha do lado do nome, base 1, e eu sei que esse componente agora está fixo. A primeira peça que eu vou montar vai ser esse encaixe aqui, e o corpo dele vai rotacionar dentro desse furo. Bom, vamos começar. Vamos em Assemble, Joint, vou dar um clique. Vou visualizar essa peça por baixo. E olha só, nessa face eu vou dar um clique e depois no ponto no centro dela. Eu vou conectar essa parte no furo, na base. E perceba que aqui eu tenho um rebaixo. Bom, vou dar um clique antes na face desse rebaixo e depois no ponto no centro dele. A peça já é encaixada. Mas perceba que eu só estou visualizando parte dele. O que acontece é que esse componente que eu estou chamando aqui de encaixe, na verdade é formado por dois componentes. E durante a aplicação do joint, eu só consigo visualizar o componente que está diretamente envolvido nesse processo. Bom, aqui embaixo no type, o tipo de movimento que eu quero é o revolute mesmo, de revolução. E eu vou dar OK. Assim que eu confirmo a ação, a peça inteira volta a aparecer. E eu posso, inclusive, testar o movimento. Olha só. Agora, vamos conectar a porca e a arruela, que vão fixar essa peça aqui por baixo. Bom, antes de inseri-las na montagem, eu quero conectar uma a outra, que aí eu já vou montar as duas de vez. Para fazer isso, vamos aproximar um pouco delas. Vamos em Assemble, Joint. Vou clicar aqui no primeiro componente, que vai ser essa porca. Bom, vou clicar aqui na face dela, depois nesse ponto no centro. E o segundo componente vai ser essa arruela. Bom, vou visualizar aqui por trás. E nessa face de trás eu vou dar um clique e depois no ponto no centro. Perceba que a porca já é conectada à arruela. E no tipo de movimento eu não vou querer esse revolute, eu vou querer do tipo rígido mesmo. Assim está bom e posso dar OK. Já tenho aqui então a porca montada na arruela. O que vamos fazer agora é fixar esse conjunto nessa peça aqui por baixo. Bom, visualizando aqui embaixo, podemos ver que nessa peça temos uma rosca e eu vou fixar a arruela nessa face no início da rosca. Vamos lá. Assemble, Joint. Vou dar um clique aqui como primeiro componente. Essa arruela, vou clicar na face dela, depois no ponto no centro do furo. Vou aproximar aqui da peça. E agora vou dar um clique nessa face, e depois no centro, no início da rosca. A peça já fica conectada, mas eu não estou visualizando a rosca também porque apenas a arruela está envolvida nesse joint específico. Eu vou deixar o tipo rígido mesmo e vou dar OK. Agora eu consigo visualizar a rosca.
e posso testar o movimento. Então perceba que ele está funcionando. Agora vamos conectar essas hastes que darão articulação ao nosso modelo. E a primeira delas que eu vou conectar vai ser essa aqui, que deve estar encaixada nesse furo, nessa rosca na peça base. Bom, começando, Assemble, Joint. Vou clicar aqui em Capture Position mesmo. E, visualizando um pouco essa peça por baixo, vou dar um clique aqui nessa face e depois no ponto no centro. Agora, aqui na peça de encaixe, eu vou dar um clique na face desse rebaixo e depois no ponto no centro. A peça já é encaixada. O tipo de movimento que eu quero aqui é do tipo rígido mesmo, então não vou mudar. E vou dar OK. Agora testando o movimento. E vamos seguir na montagem das outras hastes. A próxima vai ser essa grande aqui. Vou aproximar um pouco dela. Perceba que ela tem um lado correto para o encaixe, tá? Então, desse lado aqui é que eu vou aplicar o Joint. Começando, Assemble, Joint. Vou dar um clique aqui como componente 1 nessa face e depois no ponto no centro desse furo. E vou conectá-lo a essa face na peça já na montagem e depois no centro. Pronto, a peça já está conectada e o tipo de movimento que eu quero aqui na caixa de configurações do Joint vai ser do tipo Revolute. Perfeito, posso dar OK e eu já vou definir os limites para esse movimento. Eu poderia, claro, montar a peça inteira e depois ir definindo os limites um a um, mas acho que vai ser mais interessante para a montagem em si fazer isso agora. Então, eu vou expandir aqui a pasta Joint no browser e eu já posso ver que o Joint que eu quero editar é esse Heavy 5 aqui. Perceba que quando eu passo o cursor do mouse sobre ele, aqui na peça ele fica com tonalidade um pouco mais escura. Bom, vou dar um clique aqui em Edit Joint Limits e vamos definir limites máximo e mínimo. Bom, para o limite mínimo aqui, eu vou colocar um valor de menos 90. E para o limite máximo, eu vou colocar um valor de 20. Posso dar um clique aqui embaixo para ver a animação. Então, olha só, está do jeito que eu quero. Vou interromper a animação e vou dar OK. Pronto, aí está. Seguindo então, as próximas peças que vamos conectar vão ser essas duas aqui. E a primeira delas vai ser essa com o encaixe de furo. Bom, vamos começar. Assemble, Joint. Vou clicar em Capture Position mesmo. E aqui, nessa face, desse lado, eu vou clicar e depois no ponto no centro. Vamos agora definir aonde que ela vai estar conectada, na peça que já está montada. Bom, aqui então, aqui em cima, eu vou clicar nessa face e depois no ponto no centro. Ele já faz a articulação. O tipo de movimento que eu quero é esse Revolute mesmo, e posso dar OK. Assim como eu fiz para a peça de baixo, já vou agora definir os limites para esse movimento. Aqui na pasta Joint no browser, a junção que eu quero é essa Heavy 6. Vou dar um clique nela em Edit Joint Limits. E vamos definir aqui para marcar os limites mínimos e máximos. Bom, aqui para o limite mínimo eu vou colocar 0 mesmo. Eu quero que ele inicie o movimento nessa posição. E para o limite máximo eu vou colocar 140 graus. Então ele vai vir até aqui. Posso dar um clique em Animate para ver a animação.
Perfeito, é desse jeito mesmo que eu quero. Vou dar um clique para parar a animação. Vou dar um clique em OK. Pronto, já temos mais uma peça montada. Vamos montar agora a peça que vai ser encaixada com ela, que é essa peça aqui embaixo. Assemble, Joint. Aqui eu vou dar um clique nessa face e depois no ponto no centro, que eu vou conectar a essa peça já montada nessa face e nesse ponto no centro. Perceba que a peça já é conectada, mas o tipo de junção que ele fez foi do tipo Revolute, que foi o último que usamos. Eu vou trocar aqui para Slider, então eu quero esse movimento na peça. Já está bom, posso dar OK. E assim como eu fiz para as peças anteriores, vou agora definir os limites desse movimento. Eu sei que o joint que eu quero editar aqui no browser é esse Slider Set. Vou dar um clique em Edit Joint. Vou marcar os pontos aqui para definir limite mínimo e máximo. E vou colocar como valor mínimo o valor 0. Aqui também eu não vou mudar. E no valor máximo eu vou colocar um valor de 8. Perfeito, então ele vem até esse ponto. Posso dar um clique para visualizar a animação aqui em Animate. Ok, é isso que eu quero. E posso dar um OK para finalizar a ação de Joint. Agora vamos finalmente montar a cúpula da luminária. Vou aproximá-la um pouco da montagem para facilitar. Ok, agora sim. E visualizando as duas conexões juntas, eu já percebi que eu preciso aplicar o Joint na luminária nessa face. Bom, vamos começar. Assemble, Joint. Vou clicar em Capture Position mesmo, já que eu movi a cúpula. E vou dar um clique nessa face e depois no ponto no centro. Rotacionando um pouco. Aqui nessa haste, no final dela. Vou dar um clique nessa face e depois no ponto no centro. A peça já é conectada, só que ele está usando a última junção que usamos, que foi do tipo Slider. Bom, vou mudar aqui para Revolute. Então é esse movimento que eu quero e posso dar OK. Vou definir agora também os limites para esse movimento. Aqui então no Heavy 8, vou clicar em Edit Joint. Vou clicar para definir os limites máximo e mínimo. E vamos lá. No limite mínimo eu vou colocar um valor de menos 90. E no limite máximo eu vou colocar um valor de 45. Olha só, esses valores são sugestões. Na sua montagem, você pode querer que a sua luminária se movimente um pouco mais ou um pouco menos do que a minha. Então fique à vontade para mudar esses valores se preferir, tudo bem? No meu caso, eu vou deixar desse jeito e vou clicar aqui em Animate para visualizar esse movimento. Eu acho que aí já está bom. Vou dar OK. E a maior parte da minha luminária já está montada. Antes de montar a lâmpada, vou movimentar um pouco as peças que eu já montei para deixar nossa luminária numa pose mais interessante. Eu vou te mostrar como fazer isso. Você pode vir direto na junção, dar 2 cliques nela e mudar a posição. Depois é só dar um OK para confirmar. Mas em alguns momentos isso pode ser um pouco difícil, porque o ícone da junção em si pode ficar conflitando com a peça. Por exemplo, nesse caso, em que eu não consigo clicar na junção. O que você pode fazer é o seguinte. Vamos definir esses movimentos através de um recurso aqui no browser. Por exemplo, vou mover primeiro essa junção aqui. Vou identificar onde ela está aqui no browser. Então, por exemplo, já identifiquei que essa Rev 5. Vou dar um clique aqui com o botão direito
e vou na opção Drive Joints. Perceba que vai aparecer o mesmo cursor para eu definir um movimento. Vou dar um clique então nesse pontinho azul e vou movimentar um pouco para trás. Mais ou menos aí já está bom. Vou dar OK. Posso fazer a mesma coisa para os outros. Por exemplo, aqui, vou identificar onde ele está aqui no browser. É esse Heavy 6. Vou dar um clique com o botão direito e Drive Joints. Vou mover só um pouco para cima. Para mim, aí já está bom. E vou dar OK. Nesse aqui também eu posso mexer. No caso, é esse Slider 7. Vou clicar com o botão direito, Drive Joints. Posso afastar um pouco. Acho que aí já está bom. Vou dar OK novamente. E agora vou dar também um movimento para essa cúpula. Eu sei que essa junção no browser é esse Heavy 8. Vou dar um clique então com o botão direito e vou em Drive Joints. Vou mover mais ou menos até aqui. Eu acho que já está bom. E vou dar OK. Agora sim, meu modelo de luminária já está numa posição muito mais interessante. Posso clicar aqui em cima em Capture Position para confirmar essa posição. E aí está. Falta agora apenas montar essa lâmpada, que vai ser bem fácil. Vamos lá. Assemble, Joint, Capture Position. Aproximando um pouco da lâmpada, vou dar um clique nesse círculo na base, depois no ponto no centro. E agora, dentro da cúpula, perceba que eu tenho um furo ali para encaixar a lâmpada. Vou dar um clique nessa face e depois no ponto no centro. Já encaixei a lâmpada, mas o tipo de junção que estamos usando aqui é do tipo Revolute. Eu não preciso de uma junção desse tipo aqui para encaixar a lâmpada, então eu vou trocar para rígida. Aí está. Posso dar OK. E, basicamente, a luminária já está montada. Agora, para finalizar a peça, vamos apenas aplicar algumas cores. Bom, botão direito aqui no espaço vazio. Vamos em Aparência. Ele vai abrir a caixinha de aparências aqui, onde nós podemos definir os materiais que vamos inserir no modelo. Você pode ficar livre para inserir o material que quiser. No meu caso, eu vou dar um clique aqui nessa pasta Plástico, em Plástico Opaco, e vou escolher algumas cores. Por exemplo, nessa minha peça eu vou escolher a cor verde, para aplicar em algumas partes. E também essa cor azul. De novo, você pode ficar livre para escolher a cor que quiser. Ok, acho que aqui para mim já está bom. Agora, para definir o material para a lâmpada, vamos inserir uma do tipo emissiva, que é uma textura que emite luz. Nós não vamos ver a luz realmente nesse ambiente de montagem. Para ver isso, nós teríamos que ir para o ambiente de renderização, mas nós já podemos aplicar o material nesse momento. Bom, vou recolher a pasta aqui de plástico opaco e um pouco mais acima em Other, eu vou dar um clique nessa pastinha, nessa subpasta, na verdade, Emissive. Aqui dentro da pasta eu tenho algumas opções de texturas que emitem luz. Por exemplo, eu tenho aqui LED, mais abaixo Display. Então, se você for criar uma peça que tem uma lâmpada, uma tela, um mostrador qualquer que precise de luz, você pode trabalhar com esses materiais. No caso, eu vou dar um clique aqui nesse tipo Bulb, nesse primeiro mesmo, e vou inserir na lâmpada. Pronto, parece que não mudou muita coisa, na verdade nós já percebemos a cor um pouco diferente, mas ainda não é possível visualizar a luz sendo emitida. Para confirmar a aplicação de materiais, eu vou dar um clique aqui em Close e nossa peça já está pronta. Você pode então salvar o seu modelo.
Você pode dar o nome de luminária e vamos salvar aqui no projeto Curso Fusion. Bom, vou dar um save. E é isso. Com mais uma peça pronta, nós continuamos na próxima aula. Até lá!